Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação. E a semana foi marcada por mais uma rodada de depoimentos na CPI da Covid do Senado. Na terça-feira, tivemos a presença do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, na comissão. Em seu depoimento, Campelo afirmou que procurou o Ministério da Saúde antes mesmo da crise de oxigênio em Manaus. Acompanhe como foi com o repórter Levi Guimarães. Quem prestou o depoimento foi o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Ele contradisse o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e afirmou ter relatado a crise do oxigênio no dia 7 de janeiro. Campelo confirma que 3 dias depois teve uma reunião presencial com o ex-ministro. No entanto, na comunicação anterior, por telefone, o general negou que tivesse tratado sobre o colapso do insumo em Manaus. Os senadores tentaram confrontar as datas de quando o Amazonas comunicou ao governo federal sobre a falta de oxigênio. Eu estou perguntando diretamente o seguinte: o ministro mentiu ao dizer que não foi informado no dia 7? É isso que eu estou querendo saber. Nessa óbvia contradição do seu depoimento com o depoimento dele. Eu fiz uma ligação para o ministro informando a necessidade de logística para trazer oxigênio de Belém e ele pediu para entrar em contato com o CMA, que já estava pré-autorizado, e isso foi feito. Então não é verdade o que ele falou, não é isso? A verdade é o fato que eu liguei para ele naquela data, no dia 7. No final de dezembro para o início de janeiro, é que houve uma explosão de contaminação, que hoje nós olhando para trás, nós verificamos uma forte influência da variante P1, que não era nem conhecida naquele momento. O ex-secretário Marcelo Campelo explica que do dia 7 para o dia 14 de janeiro, a demanda por oxigênio aumentou em 14 vezes. Segundo ele, a empresa White Martins pediu para que fosse suspensa a ativação de leitos de UTI. Então nós relatamos que aproximadamente teríamos capacidade de implantar mais 150 leitos de UTI e aproximadamente 250 leitos clínicos na capital de Manaus. Esse era o plano. Ele anotou, pediu para que nós não ativássemos mais nenhum leito de UTI até o sinal da empresa fornecedora de que poderia ter segurança para a ampliação do fornecimento de oxigênio. O ex-secretário destaca que a rede do Amazonas ficou completamente sem receber oxigênio por 2 dias, 14 e 15 de janeiro de 2021. Sobre os repasses federais ao Estado, Marcelo Campelo detalha que todos os recursos foram aplicados. Nós aplicamos na contratação de recursos humanos. Na segunda alça epidêmica, nós contratamos mais de 2.000 profissionais de saúde em diversas especialidades para contratar. Adquirimos muito medicamento para o tratamento de pacientes, principalmente o kit intubação e outros medicamentos. Compramos outros insumos para a rede, compramos equipamentos, ampliamos a rede, enfim, foi todo utilizado no que preconiza a utilização do recurso Covid. No fim de 2020, o governo federal enviou 470 milhões de reais ao Estado. Desses, 115 milhões foram empenhados no combate à Covid. Segundo o ex-secretário, também foram entregues 80 respiradores a Manaus em 2020, sendo que 10 eram de uso veterinário. Marcelo Campelo relatou ainda que a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, esteve em Manaus em janeiro para defender o tratamento precoce, contrariando o que disse a médica em seu depoimento. Dia 4 de janeiro recebemos a secretária Mayra Pinheiro na primeira reunião, pela manhã, 8 horas, no auditório do Hospital Delfino Aziz. Vimos uma ênfase da doutora Mayra Pinheiro em relação ao tratamento precoce e disponibilização de relatando um novo sistema que poderia ser utilizado e que seria apresentado oportunamente, chamava-se o Tratkov. O ex-secretário de Saúde do Amazonas pediu exoneração do cargo após ser preso pela Polícia Federal no início do mês.
O investigado por fraudes em contratação de hospital de campanha, Marcelo Campelo, foi solto 5 dias depois. O depoimento de Marcelo Campelo na CPI da Covid foi assunto na bancada do 3 em 1. Muito bem, Amanda, eu começo com você agora. Foi uma presa fácil hoje na CPI? Olha, Marcelo, acho que ficou claro, nas palavras do Constantino, é um presidente que tem apreço pelos direitos individuais, mas certamente não tem apreço pela vida, né? O próprio secretário disse aí que a doutora Mayra Pinheiro, que era representante do Ministério da Saúde, estava lá difundindo tratamento precoce, enquanto os amazonenses morriam asfixiados, sufocados pela falta de oxigênio. O governo também que sabotou, não comprou vacinas, comprou com atraso, não fez nenhuma reunião com antecedência. Ontem exibiu aí uma reunião com a Pfizer, sei lá, com quase 1 ano de atraso, né? 1 ano depois do primeiro contato da empresa farmacêutica americana. O que aconteceu no Amazonas hoje, ficou claro, foi uma sucessão de incompetências, uma somatória de incompetências, tanto na esfera estadual como na federal. Lá foi a confluência de todos os horrores dessa pandemia, Marcelo. Então, fica claro que a catástrofe não aconteceu do dia para a noite, essas pessoas não morreram sufocadas sem oxigênio de um dia para o outro, e não foi só por causa da variante P1, como o secretário estadual aí, Marcelo Campelo, tenta fazer crer. Logo no começo da CPI, o senador Eduardo Braga, do Amazonas, apresentou documentos da White Martins, que é a empresa fornecedora de oxigênio, que alertava desde julho do ano passado para um aumento expressivo, um aumento exponencial do consumo de oxigênio. E alertava que o contrato da secretaria da White Martins com a Secretaria de Saúde do Amazonas, que dava conta de 250 mil metros cúbicos, precisaria de aditivos, né? Você precisaria contratar mais oxigênio. Em julho, o fornecimento já estava em 403 mil metros cúbicos, ou seja, mais do dobro do que o contrato previa, e assim continuou subindo. Agosto, setembro, outubro e novembro chegou a 505 mil. Nas palavras do senador, foi um aumento firme, gradual e constante. E se em julho já havia essa preocupação com a explosão do consumo de oxigênio, esse barril de pólvora, né, esse barril foi sendo alimentado até chegar em janeiro com a falta de oxigênio nos hospitais. E essa responsabilidade, em particular, está na conta do governo estadual, que não fez nada, nenhum plano de contingência, nem para aumentar a contratação de oxigênio, nem para ter um plano B, porque a planta da White Martins, que atende a esse consumo de Manaus, ela tem uma capacidade finita de produção, e você precisaria transportar oxigênio de outros lugares. A gente sabe que o acesso a Manaus, o acesso ao Amazonas é difícil. Mas, na outra ponta dessa irresponsabilidade criminosa, temos o governo federal. Aí a gente chega na doutora Mayra Pinheiro, que estava no dia 4 de janeiro no Amazonas. Ela se reuniu com autoridades do Estado e aí enfatizou o tratamento precoce, como a gente viu aí nessa sonora, nessa declaração do secretário. E o secretário relata também que no dia 7 de janeiro ele fez uma ligação telefônica para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pedindo apoio logístico para o transporte do oxigênio. O ministro pediu para que o secretário enviasse um ofício para o Comando Militar da Amazônia pedindo apoio. E assim o secretário fez durante vários dias sucessivos, 9, 10, 11, 12, e o governo federal começou a ajudar. E aí o Pazuello chega ao Amazonas no dia 10, no dia 11 ele tem uma reunião com a White Martins sobre o fornecimento de oxigênio, alertado para o colapso iminente. No dia 11, nesse mesmo dia 11 da reunião com a White Martins, a Mayra Pinheiro lança oficialmente o Tratikov, que é aquele sistema, aquele aplicativo que orienta a administração de cloroquina, né, para quem tem Covid, a gente sabe que não funciona, e no dia 14 acaba o oxigênio nos hospitais amazonenses, as pessoas morrem sufocadas e só no fim do mês começam a ser transferidas para outros estados. Então está aí a irresponsabilidade criminosa, tanto do governo estadual como do governo federal. Conta dividida ou culpa do governo estadual ou federal, Constantino? Culpa do governo local, claro, né? E que bom que a secretária tentava algum tratamento, né? Porque a alternativa, segundo as especialistas da CPI, que tem um currículo nulo, é não fazer nada, né? Até gripe comum a gente trata, né? Imediatamente com remédio, imagina não fazer nada. Veja, em primeiro lugar, Marcelo, sempre que eu vou comentar esse assunto da CPI, eu preciso fazer ressalva de que eu não levo a sério esse circo, né? É um circo montado para palanque, tem um relator
que é o Renan Calheiros, o presidente, que é o Omar Aziz, aliás, chama atenção, né? O nome do hospital é o nome dele, porque é o nome da mãe dele, na verdade. E aí a gente começa a caminhar para os problemas ali na região, né? A gente sabe que o Amazonas é dominado por oligarquias, tem problemas de corrupção, suspeita de corrupção. Esse ex-secretário foi preso. O governador não compareceu com proteção, blindagem do Supremo. Teve outros secretários presos, enfim. Aquilo lá é um antro de corrupção, né? Fica longe dos holofotes da mídia, a mídia que está interessada só em bater no governo federal, enxerga demônios, olha para o presidente Bolsonaro, vê o próprio vírus chinês, né? Na sua variante P1 até, que é mais agressiva, né? Então, realmente, né, quem adota essa narrativa patética de o presidente não liga para a vida, que nem o editorial do Estadão de hoje, o cristão tem que ficar na oposição, quer dizer, vai votar no Lula. Então está todo mundo desesperado na oposição, né? Os lulistas da mídia e da política estão todos desesperados por isso, que quando a gente vai ouvir, quando a gente vai ver, mesmo em torno desse circo todo, quem tem bom senso extrai exatamente isso. Estamos falando de antro de corrupção, ou seja, covidão, desorganização, falta de gestão, oligarquias, infraestrutura capenga, que é algo que o nosso colega Augusto Nunes vivia lembrando, muito antes de ter o problema lá, né? Porque ele falava, Manaus tem 40 leitos de UTI, o resto não tem nenhum, é nulo em volta. Então, não é que o Covid fez isso com o Amazonas, ele expôs a infraestrutura capenga que vem de longa data do SUS no local, né? E, claro, sim, tem a questão da variante. O exemplo mais claro da agressividade da variante, que acometeu em primeira mão Manaus, né, e Amazonas, basta ver o que aconteceu no Uruguai. O Uruguai, com mais de 1/3 da população vacinada. Vamos lembrar da narrativa da turma. O presidente é criminoso porque não vacinou mais gente. Bom, se o Brasil tivesse 30% de vacinação, estava bom? O triplo, estava bom? Ou ele tinha que ser mágico, mais mágico ainda, e ser já é o 4º país que mais vacinou no mundo. Talvez devesse ser o primeiro na cabeça de quem só tem narrativa, né? Vai saber. Não tem lógica, não tem apreço por nada, né? Coerência. Mas se tivesse 30%, como tem o Uruguai, que é um país diminuto, pequenininho, né? O que impediria? O Uruguai passou o Brasil em morte por habitante. Passou o Brasil na média de 7 dias e muito. Teve o surto lá quando chegou a variante de Manaus, foi assustador. Então, de novo, né, a oposição, aí leia-se jornalistas, lulistas, né, eles olham para o presidente Bolsonaro e enxergam o formato do vírus chinês e, de preferência, a variante mais agressiva, né? Então, tudo isso as pessoas percebem o espetáculo ridículo dessa CPI. Por isso que o senador independente Eduardo Girão pressionou o Omar Aziz hoje quando é que o requerimento da convocação do Gabas, né, do presidente do consórcio Nordeste, ligado ao PT, vai ser convocado, porque é isso que interessa para o povo. É o covidão, é a corrupção, é quem recebeu rios de dinheiro do governo federal, porque recurso não faltou, e que deu sumiço nesse dinheiro. Comprou respirador que nunca apareceu, comprou de empresa de maconha, comprou de empresa que o dono tinha 19 anos de idade, comprou de loja de vinho. É isso que interessa para pessoas de bom senso, que não acordam e dormem pensando em derrubar o presidente porque querem ver o Lula de volta lá e tudo que ele representa, a volta da roubalheira e tudo mais, né? E só para fechar essa CPI patética, né, a fala do Omar Aziz que vai fazer o possível, o que tiver ao seu direito para trazer presencialmente o empresário Carlos Luiza, é mais uma dessas demonstrações de arbítrio. Quer dizer, um empresário que deu a sua contribuição voluntária, aí ficam com essa narrativa de gabinete paralelo, como se fosse um crime o presidente escutar especialistas de tudo que é lugar, né? É tudo muito lamentável, né? Mas, vindo da oposição da esquerda, o que esperar, né? E você, Serrão, o Constantino falou do Gabas, ele andava de moto com a ex-presidente Dilma, Serrão? O que dizem, né? O amor é lindo, mas eu vou para o lado feio da história que a gente tem que analisar. O Amazonas é a comprovação da lei de Murphy. Se algo pode dar errado, vai dar errado. O Brasil, infelizmente, não trata aquela maravilhosa região, aquele povo fantástico, da maneira que ele merece. Nós ignoramos as potencialidades do Amazonas. É uma vergonha absoluta a questão da saúde pública por lá. Se ela é ruim no resto do Brasil, lá então, pelas dificuldades de acesso, pelas dificuldades espaciais, pela distância gigantesca,
Tudo é muito complicado. Só que é lamentável e gigantesca a nossa incompetência e a nossa má vontade em cuidar realmente da Amazônia. Agora, pelo menos no governo Bolsonaro, está havendo um discurso favorável à Amazônia, uma preocupação de se tratar a questão de lá, até em função também de ataques políticos que o Brasil sofre pela acusação de queimadas. Mas esse não é o ponto essencial. Queimada pega uma parte da Amazônia legal, mas a questão essencial da Amazônia é de desenvolvimento sustentável econômico. E isso nós não estamos fazendo. Vou só dar um exemplo idiota aqui. A China, aquele país que é capitalista ao extremo, mas comunista na gestão política, ele se baseou na nossa experiência de Zona Franca de Manaus para desenvolver suas áreas de desenvolvimento que tem lá hoje, com grande potencial, dando show de capitalismo para a humanidade. O Brasil criou a Zona Franca de Manaus e não conseguiu evoluir aquele modelo para o resto do país. Poderíamos ter a aplicação dele em várias outras zonas aqui do país. Não seguimos. Lá, o que aconteceu? Privilégios, corrupção, muito esquema estatal, muita armação oligárquica local, e aí não há interesse do Brasil de verdade pela Amazônia. Não damos atenção correta para aquela região. Então, o Covidão, quando chegou por lá, chegou arrebentando. Por quê? Porque lá havia as piores condições de saneamento, de falta de estrutura, de saúde pública para a maioria da população altamente carente que tem lá. Então, o Brasil, infelizmente, continua não aprendendo com os erros, não estamos debatendo a melhora da região amazônica de verdade. E sim, o que a gente vê hoje na CPI, hoje foi a discussão dos amazônidas, né? Os senadores da Amazônia com interesse político em usar a Comissão Picareta de Inquisição como palanque eleitoreiro para eles e não trataram de questões essenciais para, sim, desenvolver a Amazônia, dar para aquela região uma estrutura de saúde, uma estrutura de desenvolvimento sustentável que ela merece. O Brasil tem que debater a Amazônia com seriedade e parar dessas discussões idiotas de ficar só falando de queimada daqui, queimada dali. Não, nós estamos queimando de verdade, é a oportunidade de ter uma região fantástica que é a Amazônia como um polo de desenvolvimento exemplo para a humanidade. Na quarta-feira foi a vez do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, comparecer à CPI. Na sessão, Witzel acusou o governo federal de não prestar apoio e de deixar estados e municípios à mercê da desgraça. Nós, governadores, pedimos ao presidente da República diversas vezes, e se não consta ainda da CPI, é importante que todas as cartas que os governadores fizeram sejam encaminhadas a essa CPI e constem do relatório, porque fizemos várias reuniões suplicando ao presidente da República que nos atendesse, que nós pudéssemos conversar para poder encontrar soluções em conjunto. Soluções que outros países encontraram. Países como a Espanha, como a Itália, tiveram dificuldade para o controle da pandemia e que têm um sistema de saúde muito melhor do que o nosso. Países como a Inglaterra, países como a Alemanha. Mas, infelizmente, no caso do Brasil, a nossa situação foi absolutamente diversa disso. Os governadores, prefeitos de grandes capitais, prefeitos de pequenas cidades, ficaram totalmente desamparados do apoio do governo federal. Isso é uma realidade inequívoca que está documentada em várias cartas que nós encaminhamos ao presidente da República, e o Fórum de Governadores, que eu integrava como um dos organizadores, ao lado do governador João Dória, fizemos vários pedidos ao presidente para a reunião. Nas poucas reuniões, salvo engano, foram 2 reuniões que nós tivemos com o presidente, foram reuniões em que o que se percebeu foi a politização da pandemia. O governador Dória foi
frontalmente atacado na reunião, de uma forma descortês. Eu fiz pedidos para que nós pudéssemos, ainda no início da pandemia, ter uma ação do governo federal conjunta. Porque outros países, e é preciso, senhores senadores, não olhar para uma cidade isoladamente, para um estado isoladamente, e os senhores vão entender isso, porque o contexto não é específico de uma região, é a questão nacional. Se o Brasil tivesse, através do governo federal, não sido negacionista, o presidente da República desse a determinação para que o Itamaraty negociasse com os governos chineses, alemães, até mesmo os Estados Unidos, para que nós pudéssemos trazer para cá os respiradores, os insumos, e agora nós estamos vendo a questão da vacina, os governadores, e aqui está se falando do consórcio do Nordeste, nós não teríamos ficado à mercê das alternâncias dos preços nos mercados internacionais. Então não é simples, senhores senadores, senhoras senadoras, chegar aqui na CPI e falar: o governo do estado do Amazonas, o consórcio Norte-Nordeste, o governo do Rio de Janeiro compraram respiradores superfaturados, porque é preciso fazer uma análise dos valores que eram praticados no mercado internacional e que nós, governadores, ficamos totalmente desaparelhados. O governo federal, para poder se livrar das consequências do que viria com a pandemia, criou uma narrativa. Foi uma narrativa pensada, estrategicamente pensada. Os governos estaduais ficariam em situação de fragilidade, porque não teriam condições de comprar os insumos e respiradores e, inclusive, atender os seus pacientes no Sistema Único de Saúde, que, embora seja um excelente sistema para um país como o nosso, tem dificuldades. Então, o que ficou claro é que a narrativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação de fragilidade, porque os governadores tomaram as medidas necessárias de isolamento social. Isso tem repercussões econômicas. E eu quero lembrar aos senhores e às senhoras senadoras que no dia 13 de março de 2020, eu fui o primeiro governador a decretar um isolamento social de forma contundente, a fim de que nós pudéssemos controlar a pandemia no Rio de Janeiro, que é um dos estados brasileiros que tem o maior índice de contaminação nas comunidades em razão das deficiências dos habitantes daquelas regiões. Nós temos o maior índice de tuberculose, que isso está registrado, e índice de tuberculose nas comunidades, senador Randolfo, que é maior do que em país da África. Então, a minha situação como governador do estado do Rio de Janeiro era crítica. E nós não conseguíamos diálogo com o presidente não dialoga comigo. Como é que você tem um país em que o presidente da República não dialoga com o governador de estado? E o presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. O único responsável por os 450 mil mortes que estão aí tem nome, endereço, e tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional pelos fatos que praticou. O senhor presidente precisa liderar, sentar na cadeira de presidente e não ficar fazendo motociata, carreata, porque o que nós vimos no Rio de Janeiro foi vergonhoso. Eu fui cassado num mandato em que eu fui eleito com 4.600.000 votos num tribunal de exceção. O que aconteceu no Rio de Janeiro é uma vergonha para a história do Brasil. Um tribunal de exceção. Um tribunal que foi totalmente parcial. Se o senador olhar, o senador, como é o seu nome? Jorginho. Senador Jorginho, olha a ementa
do Tribunal Especial Misto, sabe o que está escrito na emenda? Que o governador Witzel supostamente praticou isso ou aquilo. Como é que um governador pode ser cassado no seu estado por uma emenda que diz que ele supostamente praticou isso ou aquilo, senhores? As provas periciais foram indeferidas. Isso é uma vergonha para o Brasil. Isso é uma vergonha internacional. Porque as pessoas lá fora sabem quem é o governador Witzel. E eu quero continuar nessa narrativa que foi estabelecida pelo governo federal para destruir e perseguir governadores e prefeitos. O depoimento de Witzel também foi marcado por um forte bate-boca envolvendo a bancada governista e o ex-governador do Rio de Janeiro. Presidente, só questão de ordem que é muito grave esse fato que está sendo trazido aqui pelo depoente. Pois não, senador. Porque, pelo que eu me lembre, ele foi afastado por decisão do ministro Benedito Gonçalves, do STJ. E em seguida, o afastamento dele foi prorrogado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que o depoente está dizendo aqui agora é que é um conluio de ministros do STJ para persegui-lo. Isso é muito grave, presidente. Isso é muito grave. Isso tinha que haver alguma comunicação da CPI com o Superior Tribunal de Justiça para que se apurasse o que está sendo trazido por ele. O senhor enxergou nessas operações alguma digital do governo federal? Senador Renan Calheiros. Governador, tem uma questão de ordem aqui, excelentíssimo senador, presidente da CPI. Na condição de advogado, depoente apresenta questão de ordem por estar sendo violado nesse momento as regras de acesso ao plenário desta CPI, as quais estão publicadas no site do Senado Federal, sendo a violação constatada com a presente pessoas que aqui não poderia estar, especialmente alguns deputados federais. Razão pela qual solicito o acatamento desta questão de ordem para determinar o cumprimento das regras de acesso a essa CPI, com a consequente determinação da retirada deste plenário das pessoas aqui que são proibidas de estar, especialmente os deputados federais presentes. Termos em que respeitosamente pede deferimento. Dr. Diego Carvalho Pereira, advogado do depoente. Dr. Diego, a presença de parlamentares do Congresso Nacional em qualquer parte do Congresso é permitida desde que quando o Congresso existe. Tanto os deputados federais podem estar presentes numa comissão, como nós, senadores, também podemos estar numa comissão da coisa. Então, eu estou indeferindo baseado numa conduta que nós temos aqui há muitos anos. Eu não estava nem aqui, mas essa conduta já... Tenha medo não, doutor, tenha medo não. Presidente. Isso é uma conduta prática nossa, sempre foi assim. Sem discussão. Não tem que... por favor. Senador... Presidente. Senador Renan... Só um minuto, se Vossa Excelência permite, Vossa Excelência permite. Senhor presidente, eu consideraria importante também comunicar ao senhor depoente que essa comissão parlamentar de inquérito, se entender e se o depoente assim quiser, pode inclusive requisitar uma reunião reservada com os membros da CPI, se o senhor depoente compreender que tem informações sensíveis. Vamos dar transparência à CPI, comissão senador. Parlamentar de inquérito. Vamos dar transparência à CPI. Transparência, mas também a garantia de ninguém, não. A segurança a garantia de vida ao depoente. Esta comissão parlamentar de inquérito, ela tem a possibilidade, o instituto, isso se o depoente quiser. O grande objetivo dessa CPI é chegar à verdade, custe o que custar, esteja onde estiver. Então, todos os meios para chegar à verdade a CPI tem que buscar. O instituto de sessão reservada é inclusive para o fato de que, se o senhor depoente compreender que tem informações sensíveis a prestar a CPI para seguir nas investigações, assim possa prosseguir. Eu queria, senhor presidente, que o senhor somente comunicasse isso ao senhor depoente. Obviamente, isso é a juízo de valor dele. E eu quero destacar, essa possibilidade que existe nas comissões parlamentares de inquérito é uma possibilidade constante no Código de Processo Penal. É uma possibilidade do inquérito. E não é para evitar a transparência. É ao contrário. É para proteger as informações e fazer com que a verdade alcance
seja quem for o responsável pelos crimes. Essa senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença, hein, senador, relator? Quanto Eu carinho, não estou dando a palavra a Vossa parabéns, Excelência. trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra a Vossa Excelência. Não me interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo. Não me interrompa. Estou pedindo isso para o senhor, mais nada. Seu pai parece que não lhe deu educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças a Deus. Não me interrompa, por favor. O senhor se sente intimidado, gostaria de fazer o depoimento. Senador. Gostaria de fazer o depoimento sigiloso. Senador Renan, primeiro. Por favor, fique inteiramente à vontade. O importante é o seu depoimento da melhor forma possível, de modo a colaborar, contribuir com a verdade que essa comissão parlamentar de inquérito está buscando. Aqui, a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente aonde o senhor quiser. Então, desde que reservado ao público, eu vou estar presente. Desde que a casa assim o permita. Tem que garantir isso. São intimidações. Está tendo um claro ato aqui de intimidação ao depoente. Intimidação. Só vou pedir, peraí, só um minutinho. Intimidação, só um minutinho. Meu nome. Eu quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador Flávio Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto que conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro, conheço a sua família, conheço seu pai de longa data, e a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor aprendeu. O senhor me respeita. Senhor presidente. Senhor presidente, chame a CPI. Olha, só um minutinho. Quando eu comecei a CPI, eu tinha mais cabelo, já perdi bastante, por favor. Eu não quero perder o resto. Ninguém é criança aqui. Por favor, eu acho que o respeito mútuo nós todos merecemos, independente de questões políticas, de pensamento sobre uma pessoa ou outra. Eu já indeferi o pedido, o governador Whitson já disse que não tem problema nenhum da presença de ninguém. Então, por que nós estamos debatendo a mesma coisa? Só uma coisa. Não, ele falou da presença do senador. Mas o senador nem está em questionamento. Sim, você desculpa, não. Você me desculpa, mas o senador não está em questionamento. Nenhum senador será questionado. O senhor precisa garantir a palavra às pessoas que estão fazendo as perguntas. Há um clima intimidatório, claro, e precisamos ouvir ao depoente se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não. O senador pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Não vai me intimidar, não. Muito bem. E, ademais, senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência é contumaz em dar declarações atacando o Poder Judiciário, especialmente o juiz Flávio Itabaiana, a quem eu aqui faço um desagravo pela forma como o senhor tem se dirigido a ele na imprensa. Aí o Judiciário vai decidir. Eu estou falando. Você pode esperar eu falar, rapaz? O Judiciário vai decidir. E aqui não é o que o senhor quer, não. Não é o que você quer, não. Olha só. Interrompeu o depoente, senhor presidente. Eu já vi. Presidente, uma coisa. Presidente, desculpa. Interrompeu o só um minutinho. Presidente, não está. Veja bem. Só um minutinho. Peraí, isso. Por favor. Presidente, a questão é a seguinte, presidente. Senador Flávio, senador Rogério. Presidente, eu estou aqui ouvindo. Eu quero colocar uma questão muito importante. Nós temos uma ordem de fala. Eu chego aqui às 8h30 e espero o meu horário de falar. E acho um desrespeito comigo e com todos os senadores que fazem parte dessa CPI a interrupção sem inscrição. Ele está usando meu nome. Eu tenho que responder, senador. Não, está citando meu nome. Está citando minha família, inclusive. O senhor é senador. Aqui o senhor não é filho do presidente da República. Que o meu nome fosse citado, por favor, eu vou querer ter. Por favor, o senhor me escute para eu garante escutar. A palavra. Presidente, eu for citado, olha, favor, uma coisa é o seguinte, quando meu nome for citado, senador, me garantisse a palavra. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nada. Aqui, o senhor é senador como eu. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Respeito na hora que reivindiquei o contrário. Nunca reivindiquei o contrário.
Não, o senhor tem que me respeitar na hora que eu estiver falando. Pô, você não pode deixar, presidente. Pelo amor de Deus. Pode deixar. Eu que respeito, você me respeita. Ô, senador Renan, Vossa Excelência disse, o senhor não pode deixar. Só se eu sair daqui e ir lá e botar uma coisa na boca do senador. Aí não dá, né, mano? O senhor não pode. Microfone, presidente. Vossa Excelência pode cortar o microfone. O senhor pode cortar o som, presidente. Chamar a atenção e cortar o som. Vem cá, vocês acham que os senadores não falam mais alto que o som? E como não poderia deixar de ser, nós discutimos o depoimento de Wilson Witzel em Os Pingos nos Is. O que nos diz dessa passagem hoje do ex-governador Wilson Witzel pela CPI? Olha, Vitor, a CPI está cada vez mais tensa. A política tomou conta do plenário. O ex-governador Wilson Witzel, cassado, ficou cada vez mais enrolado nesse depoimento e fez um desabafo. E olha, ele foi atrás exatamente deste palco político que se transformou a CPI da pandemia, que na verdade agora é CPI da cloroquina. Então ele foi atrás desse palco e lá encontrou esse aconchego do relator, o senador Renan Calheiros, e do presidente, né? E no bolso dele, um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, garantindo a ele a não participação na CPI, veja bem, garantindo a não participação e garantindo também que ele poderia ficar em silêncio. Com esse grande passaporte no bolso, ele foi exatamente para fazer esse desabafo e atacar o presidente Jair Bolsonaro. Houve ali no plenário considerações ao presidente da CPI para não aceitar um depoimento nestes termos. Não se pode tomar um depoimento de um ex-governador que recebeu dinheiro público se não vale para nada, ele não fez juramento. Tudo que ele falou ali não vale nada, ele não fez o juramento. E a ministra Rosa Weber garantiu que ele não fizesse exatamente esse juramento em plenário da CPI. Então foi um desabafo do ex-governador e ele foi ali dizer que é santo. Não é santo nada, ninguém caça um governador assim. O Wilson Witzel, ele já saiu da área jurídica, porque ele nunca esteve na área política. Só ganhou porque se pendurou no presidente Jair Bolsonaro, na família do presidente Jair Bolsonaro e chegou ao governo do estado do Rio de Janeiro. Fico imaginando o estado do Rio de Janeiro, né, que apostou tanto agora, nós vamos eleger alguém que não é da política, que não tem esses vícios, que não é igual ao Sérgio Cabral e que não vai fazer absolutamente nada de legal. E em seguida vem exatamente esta decepção. Tudo bem, mas ele não pode trazer para Brasília esses problemas pessoais dele e legais dele no Rio de Janeiro e desembocar exatamente na CPI. Quando eu digo que a comissão parlamentar se transformou num plenário, é porque lá estão grupos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro e eu diria até o epicentro da oposição ao governo aqui em Brasília está no plenário, exatamente no plenário da CPI da pandemia. Se faz discurso, não se investiga, se faz discurso contra o presidente e usa as mortes terríveis, trágicas da pandemia para atacar o presidente, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema internacional, um problema mundial e que deixou o mundo de joelhos. Não foi o presidente que matou ou mandou matar. E está fazendo a sua luta, está comprando vacinas, enviou recursos para os estados e municípios e tratou quem precisava de cuidados médicos, porque mandou insumos, aumentou as UTIs, colocou respiradores em todos os hospitais. Então, é esta a verdade que a CPI não quer ver. E em vez de investigar, em vez de questionar o ex-governador onde foi parar o dinheiro enviado para o Rio de Janeiro, aí o relator e o presidente decidiram serem amáveis e ficarem do lado do ex-governador Wilson Witzel. Esses bate-bocas aí do senador Flávio Bolsonaro é, na verdade, uma inconformidade com esta situação. Não foi para isso que esse instrumento poderosíssimo para o parlamento e da minoria, que é a CPI, foi colocado na Constituição, né? Então, na verdade, isto não foi um depoimento, porque não houve o juramento tradicional e ele estava com habeas corpus, tanto é assim que a hora que ele quis, ele saiu. Veja que ridículo. Os presidentes da CPI, presidente e vice-presidente da CPI, permitiram que alguém fizesse
o Senado de bobo. Foi lá, fez o discurso que quis e depois, tchau, me dá meu chapéu, vamos embora. Isso é impensável. Eu nunca vi um uso tão descarado político de uma comissão parlamentar de inquérito. Olha, Vitor, uma instituição que é levada a sério por aqui, até agora, viu? Ana Paula Henkel, e você, Ana, acompanhou o depoimento de hoje? O que achou aí das declarações do ex-governador Wilson Witzel? Olha, Vitor, hoje, se alguém tinha alguma dúvida da real palhaçada, do real circo que é essa CPI, hoje, se alguém tinha alguma dúvida, o que é muito difícil, essa dúvida, ela morreu hoje, né? Eu lamento profundamente o tempo que nós perdemos aí, né, por ossos do nosso ofício. A gente tem que sentar, tem que ver, tem que assistir, tem que apurar o que eles falam também. E hoje foi muito difícil, Vitor. O Zé tocou num ponto muito importante. Como que deixaram o governador Witzel usar essa sessão da CPI de hoje para fazer palco do que ele queria falar, das narrativas de falácias que ele queria empurrar, e quando ele foi ali apertado, principalmente pelo senador Eduardo Girão, em relação a que a população quer saber. O que aconteceu com os respiradores, o que aconteceu com as verbas federais que foram passadas para governadores, para os municípios, aí ele simplesmente deixou o palco. Primeiro, eu anotei algumas coisas aqui, Vitor, mas hoje foi um quadro, essa CPI hoje foi um quadro de Salvador Dalí, foi absolutamente real. Discutir o assassinato da vereadora Marielle Franco aí numa CPI que não tem absolutamente nada a ver com isso, um governador aí que sofreu um processo de impeachment que foi cassado por unanimidade, chamou inclusive, como é que foi, um tribunal de exceção, ele disse que foi um tribunal de exceção o que ele viveu ali dentro do processo de impeachment, né? Dando lição de moral, um governador aí cassado por unanimidade, dando lição de moral, usando o nosso dinheiro, o nosso tempo para dar lição de moral, e aí apoiado pelo campeão de inquéritos, né, o senador campeão de inquéritos, Renan Calheiros. O senador Girão foi muito enfático, apesar eu acho que quando você deixa aí a arena como o Witzel deixou, não quis responder, principalmente quando o senador Girão apertou ali, né, perguntou dos 17 mil respiradores para o estado do Rio de Janeiro, os superfaturados. Ele simplesmente aí deixou o palco. Ele culpou Paulo Guedes, Vitor, ele culpou a imprensa, ele chamou Renan Calheiros de Renanzinho. Fui anotando aqui, como nós mostramos, né, disse que o impeachment foi financiado por alguém. Fala na terceira pessoa, isso foi um ponto ali, um detalhe que me chamou bastante atenção também. E esse discurso de que essa CPI, que ali agora vai acontecer uma perseguição aos governadores, isso é balela, Vitor. Isso aí é balela porque nós queremos saber o que aconteceu com a verba do governo federal, e ela foi para governadores e prefeitos. Então é ali que nós queremos saber o que aconteceu. Agora, o que a gente precisa sempre deixar aqui registrado, e eu vou falar agora, foram os nomes dos 6 senadores que votaram contra o requerimento para chamar o Gabas aí, diretor do consórcio do Nordeste, para explicar o que aconteceu com 300 respiradores que nunca apareceram, que custaram aí 48 milhões de reais. 6 senadores votaram contra, né, esse requerimento de chamar o Gabas, e no momento ali o microfone até estava aberto, o Renan Calheiros meio num pânico para reunir os senadores do Nordeste para blindar o Carlos Gabas. Então vamos lá, os 6 senadores que votaram contra o requerimento, que não querem transparência nessa CPI, que não querem mostrar o que aconteceu com o dinheiro federal para os governos estaduais: Humberto Costa, Rogério Carvalho,
Jader Barbalho, Vitor, Zé, Jader Barbalho, que é suplente, não apareceu aí em momento algum, tem filho como governador, apareceu para votar hoje contra o requerimento de chamar o Gabas nessa CPI. Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues e o Otto Alencar. Marquem bem esses nomes aí, porque a gente tem que começar a cobrar na urna, a gente tem que começar a expurgar esse tipo de político da vida política do Brasil. A bancada do Morning Show também analisou o depoimento de Witzel. Vamos acompanhar. Vini, traz todos os detalhes pra gente. Gente, você sabe que uma hora eu cheguei a pensar que nem era mais CPI da Covid. Eu falei, nossa, é outra investigação, porque o Witzel acabou falando tanta coisa, né? Falou sobre Marielle, deu falou muitas sobre... informações e misturou tudo, né? Falou de encontro com o Moro, inclusive, né? Que uma vez foi até o Ministério da Justiça e o Moro não queria tirar foto com ele, porque o Bolsonaro tava chateado porque ele queria se lançar presidente. Então não era mais para ele falar que queria ser presidente. Então foi assim, foi uma mistura e obviamente que a impressão que se deu é que o Witzel foi lá mesmo para utilizar esse arsenal político dele, né? E ele se considera aí um ex-governador que teve essa perseguição política e judicial. E aproveitou para disparar também contra o presidente Jair Bolsonaro e disse que o Bolsonaro deixou os estados durante a pandemia à mercê da desgraça. Vamos ver. Vamos lá. A narrativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação de fragilidade, porque os governadores tomaram as medidas necessárias de isolamento social. E o presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. O único responsável por os 450 mil mortes que estão aí tem nome, endereço e tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional pelos fatos que praticou. Agora, o Witzel é a prova de como o mundo dá muita volta, né? Porque ele foi eleito com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, com o apoio do Flávio Bolsonaro, principalmente, né? Que participou mais ativamente da campanha dele lá no Rio de Janeiro. Tem aquela cena famosa dele, né? Participando daquele carro em que se rasgou aquela placa da Marielle. E veja só, Camila, agora ele diz que o fato dele ter iniciado uma investigação para descobrir quem foram os assassinos da vereadora Marielle Franco foi o motivo para a derrocada dele no governo. Vamos ver. Nossa. Tudo isso começou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da República ir numa live lá em Dubai, acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. Ou seja, quantos crimes de responsabilidade esse homem vai ter que cometer até que alguém pare ele? Bom, depois dessa fala do Witzel, as coisas começaram a ficar mais tensas. Ele começou a bater boca ali com alguns senadores, né, que integram a base do governo na CPI e principalmente com o senador Flávio Bolsonaro, né? Até no momento ali em que o relator da CPI, o Renan Calheiros, perguntou ao Witzel se ele estava se sentindo intimidado, não só com a presença do Flávio, mas também de alguns outros deputados que estavam na sessão. Vamos ver. Eu quero saber do governador se Vossa Senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença, hein, senador, relator? Eu não estou dando a palavra a Vossa Parabéns, trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra a Vossa Excelência. Não me interrompa, por favor. Não trate assim todo mundo. Não me interrompa. Pedindo isso pro senhor, mais nada. Seu pai parece que não lhe deu educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças a Deus. Eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também, Bruno. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente aonde o senhor quiser. A minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. Olha, teve até um momento que o Witzel chegou a falar assim: eu não sou porteiro
para ser intimidado. Olha. E aí muita gente relacionou essa frase à história também da Marielle Franco, aquela acusação contra o Bolsonaro, vivendas da Barra. Enfim, depois desse tumulto todo, enquanto o senador Eduardo Girão fazia também um questionamento ali para o Witzel, ele tirou o habeas corpus do bolso, habeas corpus concedido pelo ministro do STF, Nunes Marques, e abandonou a CPI da Covid. Camila. Muito bem, Vini. Vamos repercutir então esse assunto, a começar pelo Zé Maria Trindade. Zé, o Witzel foi atrás de palco político nessa CPI? O que você acha? Ele identificou, isso é muito claro, é evidente que a CPI é um grande palco político. E aí ele falou, eu vou lá. E com um habeas corpus, sem a necessidade de prestar depoimento, ou seja, ele poderia interromper a qualquer momento, e não poderia também, se quisesse, poderia ficar em silêncio, né? E aí ele foi. E quando a CUI falou o que quis, a hora que quis, quando a coisa apertou para o lado dele, ele falou, não quero brincar disso mais não. Levantou e foi embora. Como é que os senadores permitiram que isso acontecesse? Deixaram que a CPI fosse usada da forma como quis o depoente, que na verdade não foi um depoimento, ele não prestou juramento. É o início do depoimento. O senhor jura dizer a verdade? Ele não fez essa prestação. Ali está aparecendo a história do silêncio dos inocentes. O Supremo Tribunal Federal está dando passaporte para os depoentes ficarem em silêncio ou fazer isso aí que fez o Witzel, ir ao palco político chamado CPI, fazer o seu discurso e depois colocar as coisas debaixo do braço, tchau, não quero brincar disso mais não, e ir embora. Isso é um absurdo. Uma comissão parlamentar de inquérito não pode se prestar a esse papel. Isto é um trabalho de agressão à imagem da figura da instituição chamada CPI e até do Senado Federal, né? Está expondo ali o lado podre do Congresso Nacional. Ok, Zé, complicada essa situação, né? Joel, apesar de algumas graves acusações ditas por Witzel, a CPI era palco adequado para isso? Olha, a CPI também a gente tem discutido isso desde o início, também é um palco político, seja do governo, seja da oposição. A gente não viu como foi a doutora Maíra lá fazendo a defesa dela da cloroquina, outros senadores também usam de palco político para as mais diversas causas. No caso aqui, o ex-governador Wilson Witzel, ele está numa situação que é muito peculiar. Eu acho engraçado isso, como muitas vezes são os corruptos. Eu estou supondo que ele deve ser culpado aí de algumas acusações, embora não esteja condenado ainda, mas como os corruptos às vezes são os melhores para delatar. Mas eu tô falando da criminal, né? São os melhores para delatar e para entregar a corrupção, os erros e os crimes dos outros também. Ele tem esse jogo da defesa. Sabe quem ele me lembrou aí? Roberto Jefferson, inegável corrupto, que foi quem delatou e quem nos entregou o mensalão. A gente só descobriu o mensalão graças ao Roberto Jefferson. O Wilson Witzel, no depoimento dele, falou de muitas coisas. Falou de Marielle Franco, misturou com um monte de temas. Agora, teve coisa séria ali também. Ele disse que tem hospital federal no Rio de Janeiro, comandado por milícia e que o governo federal acoberta. Isso é grave. Inclusive disse que foi grande responsável pela saída dele também, pelo impeachment. Exato. E ele disse também que... comigo, né? Pelo amor de Deus. Ele disse também... mais leviana, sem prova nenhuma, sem você nada. Não acreditou no Roberto Jefferson? Roberto Jefferson comprovou as coisas que ele falou. Vamos ver. Eu não aceito a alegação sem prova. Se eu vi a milícia controlando o hospital, então o culpado principal é o Witzel. Se ele viu isso e não fez nada, se o governo federal acobertou, se o governo federal está avaliado a milícia. Agora, eu não aceito a acusação sem prova. Ele disse que ele vai trazer documentos numa sessão reservada. Vamos esperar para ver. Vai rolar uma investigação. Agora, que ele fez um barulho ali e que, inegavelmente, o senador Flávio Bolsonaro estava muito, profundamente incomodado com aquele depoimento. Acho que isso ninguém duvida, né? Basta assistir ali as cenas. Tem caroço nesse angu aí. Não tem, não. Vamos ver. O Adrilho já sabe. O angu é bem mole e o angu chama-se Wilson Witzel e o cérebro de quem acredita num mentiroso patológico desse. Você tem alguma pra me perguntar? Tenho, com toda certeza, Adriles. Olha, eu nem precisaria, Gostei, Adriles. Boa. Sou educadinho. Não vou atropelar a apresentadora. Muito bem, olha. Pergunte-me, estou muito feliz. Eu sou uma esfinge sem segredos. Pergunte e receberás. Com certeza, Adriles. Nossa, ele tá muito inspirado hoje. A pergunta é esfinge, Adriles, não é? Bom, enfim. Tá, mas eu sou esfinge moderna. Vamos lá. Adriles, o Witzel ele chegou a se comparar com o Lula quando falou de perseguição judicial. O que os dois têm em comum?
absolutamente tudo. Absolutamente tudo. O Witzel, assim como o Omar Aziz, como o Renan Calheiros, não só tem absolutamente tudo, são políticos absolutamente apodrecidos pelo sistema, que apodrecem o sistema, são chefes de esquemas de corrupção, acusados de esquema de corrupção, e Lula não é só uma equiparação direta no mesmo nível, eles são exatamente epítome o Lula é exatamente epítome daquilo que eles querem ser, bandidos absolvidos, absolutamente sem nenhum tipo de condenação e sacralizados pelo não só o establishment corrupto da nação, que permeia juízes, políticos, jornalistas, influenciadores, artistas, e erguidos por um tipo de eleitorado robusto. Ou seja, o Witzel, ele se projeta em Lula, se projeta em Renan Calheiros, se projeta em Omar Aziz, que são eventuais acusados de banditismo que comandam uma CPI para investigar a corrupção que não investiga nada. Ou seja, faz exatamente o contrário. Essa CPI não é só palco político, ela é um palco de inversão da criminalidade. São pessoas com suspeitas e condenações sobre o caso do Witzel, no caso do Witzel, que chegou a ser cassado por unanimidade por desembargadores e juízes dentro do próprio Rio, do Rio, que investigam cidadãos comuns, que massacram, humilham, constrangem cientistas, políticos, jornalistas, pessoas que não têm rigorosamente nenhum tipo de acusação, quebram sigilos, estão quebrando o sigilo agora do ministro Queiroga, que acabou de entrar. Qual a razão? Qual o motivo? Estão querendo investigar o Carlos Wizard, simplesmente porque ele tentou contribuir. O cara organizou o gabinete. Simplesmente, que gabinete, cara? Simplesmente porque o cara quis dar uma contribuição ao debate sobre ciência. Ciência não é um dogma fechado, Joel. Ciência é uma série de fatores em prospecção ao longo do tempo, sendo pesquisado por especialistas. Ou seja, a ciência tem um caminho natural nesse sentido e eles estão querendo cercear o debate, estão querendo criminalizar distribuição de remédio, estão querendo criminalizar uma vacina que não foi a maior, mais distribuída e a primeira distribuída do mundo. Ou seja, é um homem, o Witzel, sobretudo, que fez os senadores de bobos, se armou de um habeas corpus. Eventualmente, o que eventualmente deveria ser o foco dessa investigação são o quê? As dezenas de milhões de reais, por exemplo, que foram colocadas no bolso do senhor Wilson Witzel, que ele desviou, e foi por isso que ele foi cassado. Isso sim é genocídio, isso sim é praticamente assassinato sem abstração. É um homem que, pela sua não só irresponsabilidade, como corrupção financeira e moral, desviou de recursos para salvar vidas. Isso sim, Joel, é um crime. E essa CPI, então com desviar recursos das vidas para cloroquina também é crime. Olha só, a imagem do Renan Calheiros fazendo salamaleques e gentilezas e complacências ao Wilson Witzel, em contraste com ele humilhando cientistas, humilhando políticos que não tem nenhum tipo de acusação formal, humilhando pessoas que simplesmente quiseram salvar vidas, é exatamente a imagem de um bandido adulando e cheirando o rabo do outro, exatamente para poder demonizar o governo, para criar um palanque e para sufocar o verdadeiro crime que aconteceu nessa pandemia, que é exatamente tirar dinheiro de quem precisa, tirar dinheiro de quem poderia ter salvo vidas. Joel, para terminar, tá? Vamos lá, quem desviou verba para corrupção e deixou de comprar coisa da saúde é responsável por mortes. Quem desviou verba que devia ir para a saúde para vender curandeirismo falso com centenas de milhões de reais também gerou mortes, também matou gente. Ambos são culpados de matar gente nesta pandemia. Eu acho engraçado uma coisa, pro lado deles é tudo sujo, é tudo o establishment sujo, mas a família Bolsonaro, essa não. Essa é um exemplo de ética, essa nunca fez corrupção. Rachadinha, Jair Bolsonaro com funcionário fantasma, ministro do meio ambiente agora. Mas no veja, quem eram os governadores mais bolsonaristas? Eu levanto dois aqui, talvez tenha mais, mas certamente Wilson Witzel e Wilson Lima do Amazonas eram dos mais bolsonaristas. Você pode culpar alguém que por ter traído a causa. Eu acho muito curioso que justamente os mais radicais do bolsonarismo vão se revelando aos poucos os que têm mais acusações de corrupção. E veja, se o Bolsonaro rompeu com o Witzel, não tem nada a ver com isso. Senão ele teria rompido com o Ricardo Salles. Ricardo Salles está aí, prestigiado pelo governo, com todas as acusações de dezenas de milhões de reais de corrupção, passando por escritório de advocacia. Não tem nada a ver com combate à corrupção. O governo já abandonou isso, já chutou o Sérgio Moro, já aparelhou o PGR, aparelhou a Polícia Federal.
Tem zero combate à corrupção nesse governo. Joel. O problema não é esse, o problema é político. Agora, Wilson Witzel, com certeza, um canalha como o Roberto Jefferson era. Vamos ver se das delações e das informações dos documentos desse canalha surgem acusações relevantes. Ô, Joel, ao governo, corrupção... assim como surgiu com Roberto Jefferson e o PT. Ok, gente, a gente vai ter que encerrar esse assunto. Não, mas você vai terminar com só ele, não tem um contraponto. Ele falou o dobro de mim. Não falei, não. Você fez dois comentários, eu fiz Mas eu fiz dois de metade do tempo, ué. Adriles, Vale mais curto que você falar A corrupção mais. está entranhada em todas as esferas políticas. Sim, você dizer no PT, no PSL, no PMDB, no PSDB, você dizer, um discípulo do Bolsonaro. Agora, não há nenhum tipo de denúncia formal de corrupção no governo Bolsonaro. Acabou. Isso não tem. Você vai denunciar o quê? Cara. O Ricardo Salles tá aí. é acusado de enriquecimento ilícito Isso é dentro do corrupção. escritório de advocacia. Não tem nada Liberando a ver com madeira, liberando madeira do Ministério do Ambiente, cara. Ele tá exatamente Isso é propondo uma corrupção, investigação cara. contra a madeira ilegal. Isso é corrupção, que Isso vergonha, é ilação. Adriles. Que passação de pano vergonhosa, Adriles. É ilação. Você tá fazendo ilação. O Wilson Witzel não é condenado também. Ele foi caçado, Ele não pelo é amor de Deus. criminalmente, corrupção ele é crime. foi expulso do governo do Impeachment é Rio. político, Você tá cara. defendendo o Wilson Witzel? Você tá de brincadeira? O Semana da PAN fica por aqui. Muito obrigado a você pela companhia, pela audiência. Um abraço, até mais. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.